com exclusividade acesso a documentos que mostra como funcionavam os descontos ilegais, os roubos nas contas de aposentados do INSS. Bruno Pinheiro, bem-vindo. Conta pra gente como é que era esse modus operandi da quadrilha, como funcionava esse esquema criminoso dos descontos ilegais. Oi, Fernando Capês, ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui no Linha de Frente. Eu tive acesso a alguns documentos, na verdade, e alguns comprovantes de movimentações de banco, na verdade, entre alguns nomes envolvidos nessa investigação. Só para quem está em casa nos acompanhando entender, nós já temos uma arte, inclusive, que explica justamente como isso acontecia. Junto com quem nos acompanha, olha só. Temos esses nomes, na verdade, esses envolvidos. Ao lado esquerdo, temos ali representantes do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, que conversavam com os bancos e, naturalmente, conversavam com as entidades. Os bancos, eles conversavam com as entidades e as entidades conversavam com o INSS da mesma forma que o INSS conversava com as entidades. Esse é o esquema de movimentação, um conversando com o outro. E qual era a influência de representantes do Congresso Nacional? Eu conversei nas últimas horas com auxiliares, nomes relevantes dentro de algumas entidades que são investigadas pela Polícia Federal, que me revelaram que eles só conseguiram chegar onde eles chegaram com a influência de representantes dentro do Congresso, tanto nomes da oposição quanto nomes também da base governista. Eram eles que conseguiam esse contato dentro dos bancos e também órgãos do governo federal. Dentro dos bancos, de que forma que essa influência acontecia? Números de documentos desses aposentados eram repassados a essas instituições e lá esses consignados eram ativados de números aleatórios. Eles aceitavam esse consignado em 24 vezes, 50 vezes, quando finalizava esse consignado, ou seja, na última mensalidade, esse histórico do consignado era limpo do banco. Quando esse aposentado, esse cliente ia lá com um contra-cheque para fazer uma contestação, eles alegavam que não tinha nada no histórico, já que tinha uma influência naquela instituição que conseguia limpar esse histórico e nada constava diante da conta do aposentado. Eu tive acesso a alguns ofícios, na verdade, que foram enviados para o INSS da entidade, da CONTAG, que é a mais antiga, na verdade, que tem este convênio com o INSS. Este convênio da CONTAG com o INSS iniciou em 1990. Ela acumula um pouco mais de 1.200.000 associados que têm esse desconto diretamente. Em 2022, a CONTAG reclamou, esse ofício que aparece no seu vídeo agora, reclamou sobre a revalidação das autorizações estabelecidas em lei. A CONTAG chegou a sugerir uma solicitação ao INSS, é um termo aditivo ao referido acordo de cooperação, no sentido de ajustá-lo para as medidas legais, de modo a excluir a exigência de revalidação da autorização para o desconto de mensalidade associativa, ou seja, tinha uma nova regra do INSS e a CONTAG estava solicitando então essa exclusão. Sobre o governo de Bolsonaro, ela solicitou com urgência para ajustar o formulário, esse também que aparece no ofício. O principal ponto argumenta a associação, que seria exatamente excluir a exigência e a especificação do tempo de uma data limite para revalidar essa autorização. Isso no governo de Bolsonaro. Já em 2023, no governo Lula, requereu a liberação de descontos de associados um mês antes do bloqueio de um lote de forma irregular. Este ofício foi enviado no dia 2 de outubro e foi requerido o desbloqueio de quase 40.000 autorizações represadas, ou seja, que estavam lá aguardando uma autorização. Com quem eu conversei, com fontes ligadas à investigação, me confirmaram que essa liberação aconteceu de uma só vez, quase
40 mil autorizações o INSS atendeu já sobre o governo Lula. A liberação foi feita em um bloco, de forma irregular. Segundo uma auditoria do órgão, inclusive, essa tomada de decisão do INSS em outubro de 2023 de autorizar este desbloqueio em lote, ela foi tomada com base em justificativas infundadas. Agora, de um outro lado, eu tive acesso hoje a um outro documento que mostra a digital de um desses aposentados. Só para a gente entender esse documento que aparece na tela também, um levantamento, um documento, ele indicou que existia uma falsificação nessa autorização do INSS. Esse estudo que foi feito é em cima de uma impressão digital no documento da Polícia Científica do Estado do Pernambuco. O que a Jovem Pan teve acesso hoje aponta que o associado tinha dado essa autorização por meio da biometria, ou seja, da sua digital, a única assinatura representante legal da entidade. Mas a investigação não conseguiu estabelecer a autenticidade e classificou como irregular. A gente vê nessa imagem que de um lado é a digital do aposentado e do outro lado é algo que não consegue se assemelhar com uma digital realmente de quem estava autorizando esse documento. Essa condição deu análise para iniciar essa investigação, é o que diz o documento que nós tivemos acesso. Esse ofício foi enviado para uma contestação em novembro de 2020, após essa reprovação. A suposta autorização, ela se daria para um desconto em folha de 2% do valor que esse aposentado receberia. Então a gente tem ofícios que foram enviados sobre o governo de Bolsonaro, ofícios que foram enviados já no governo atual, ofícios que foram liberados, quase 40 mil que estavam represados, e também as digitais, que eram ilegais, mas que houve uma tentativa de tentar enganar ali tanto o INSS, o sistema, para autorizar esse desconto para este aposentado. O que eu ouvi também das entidades e também da investigação, fontes ligadas à investigação já se falam numa espécie de mensalão, o mensalão das entidades, que seria um valor que as entidades repassavam para esses aposentados, para esses representantes do Congresso Nacional. E só para a gente finalizar, eu tive acesso a essa conversa que não aparece o nome, até por conta que a investigação está também em andamento, é uma cobrança de um assessor do Congresso Nacional, chamando um representante de uma entidade para um encontro na Câmara dos Deputados. Em uma outra conversa que tinha que acertar, já que se não fosse acertado a coisa não ficaria legal. Na sequência, essa entidade envia para esse representante um valor de R$50 mil, conforme consta neste comprovante que eu tive acesso hoje um pouco mais cedo. Isso tudo está sendo investigado.